Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui na nossa Obrigada. live. Você é o nosso último case de sucesso dessa semana e estou muito ansiosa para você compartilhar aí, dar dica para o pessoal que está assistindo a gente sobre o que está dando certo hoje no seu escritório, né? Então, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, de onde você é, como que foi a sua jornada da advocacia até agora. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Thaís, eu sou aqui do interior de São Paulo, minha cidade é Bauru. Tem aproximadamente 350 mil habitantes, é uma cidade até um pouco grande. A minha trajetória como previdenciário é um pouco diferente. Na verdade, eu sempre falo que eu nunca quis ser advogada, nunca passou pela minha mente que eu exerceria essa profissão e muito menos que eu atuaria na área previdenciária. Eu digo que fui escolhida, digamos assim. Eu me formei no final de 2020, né, 2021, na verdade, por conta da pandemia, né, acabou atrasando um pouquinho. E no final de 2020, no final de 2020, quando eu peguei o meu diploma, ali no comecinho de 2021, eu não tinha a menor ideia do que eu faria dali para frente, né? O que eu exerceria, porque eu sou servidora pública, então eu já tinha um trabalho na área e eu trabalho até hoje ainda não saí do meu cargo, mas eu não queria deixar de exercer as profissões e as possibilidades que o direito me proporcionariam, né? Então eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Não tenho a menor ideia. E aí eu encontrei a Jéssica no YouTube, porque eu estava pesquisando sobre o início da advocacia, comecei a ver os vídeos sobre a área do direito previdenciário e comecei a me interessar pelo assunto. Falei, vou dar uma pesquisada sobre isso daqui para ver se eu tenho perfil para pelo menos tentar, né? E aí eu acabei me apaixonando pela área, pelo direito previdenciário e falei, vou começar. Não tenho escritório físico, eu atuo em casa mesmo, em home office, concilio, então o meu tempo é bem puxado no dia a dia, né? Porque eu trabalho 8 horas e aí eu concilio as coisas da advocacia à noite e aos finais de semana, feriado, não tem hora. Mas tem vontade de dar certo e tem funcionado. E tem sido bem legal. E foi isso, mais ou menos assim que eu comecei e faz quase um ano que eu estou advogando, não deu um ano ainda. Já comecei a procurar a especialização na área do previdenciário logo quando eu peguei meu diploma, nem OAB eu tinha ainda, e fui aprendendo, e é uma área muito boa para quem deseja atuar, porque tem muitos poucos profissionais qualificados que realmente sabem o que estão fazendo, e eu tenho sentido que a demanda é bem alta em todos os sentidos, então valeu muito a pena e estou bem satisfeita por enquanto. Pretendo seguir à frente, né? E como é que foi assim para você conseguir os seus clientes, os primeiros clientes? É, Você começou a se posicionar como advogada, as pessoas não sabiam que você era. Como é que você fez essa parte de atração? Olha, no começo eu criei o meu perfil profissional, porque eu tinha um perfil pessoal, só que eu utilizava, né? E aí eu falei, não, vou criar um perfil profissional, porque daí eu começo a compartilhar dicas, conteúdos de direito previdenciário, e vai ser uma forma também das pessoas se atentarem ao que eu faço agora, né? Descobrirem que eu estou advogando, porque todo mundo me via como servidora, né? Ninguém imaginaria que eu estava advogando se eu não começasse a realmente falar para as pessoas isso. E foi o que eu fiz. Eu criei o meu perfil, comecei a divulgar dicas de direito previdenciário, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook também. E comecei a falar para as pessoas que estavam ao meu redor que eu estava advogando e que eu advogava na área previdenciária. Até hoje não faço nenhuma outra área, não gosto, não sei. Confesso, se alguém me pergunta, eu falo não faço. E as pessoas começaram a associar aos poucos o meu nome com o previdenciário. Então, sempre que aparecia alguma coisa, as pessoas vinham: olha, a Thaís faz isso, já vi ela falando desse assunto em algum lugar. E também no serviço público onde eu trabalho, muitos servidores precisam de coisas relacionadas ao INSS também, então já expandiu muito. E de lá eu também criei oportunidades de trabalho para minha advocacia. Foi assim, falando, e depois começam a vir indicações de outros clientes que receberam trabalhos, família também, né, conhecidos. Eu digo que os primeiros clientes que a gente tem vêm da nossa zona de contato, né, amigos, familiares.
e vai passando de uma pessoa para outra, algumas pessoas veem na internet e assim vai acontecendo e dá certo. Só tem que ter um pouquinho de paciência e não desistir. Exatamente, né? O primeiro passo é você mostrar para as pessoas que você advoga e o nosso objetivo tem que ser a pessoa lembrar de você quando ela escutar previdenciário, igual você falou, né? Que agora, quando Sim, alguém precisa, ah, Thaís faz isso. E é muito legal também a questão do seu serviço público, que você sim, aproveitou esse networking para sim, também prospectar clientes dali, né? Então, muito sim. legal mesmo. E assim, Thaís, e como que você implementou planejamentos na sua advocacia? Como que você fez para, né? Porque você já tem o seu outro trabalho, aí o que você, né, pensou que o planejamento serviu para você encaixar aí nessa rotina corrida que você já tem? Olha, eu confesso que eu comecei implementando o planejamento aos poucos, para eu me acostumar com esse serviço que eu estava começando a ofertar para os meus clientes e para as pessoas entenderem também qual era o propósito do planejamento. Então, assim, eu digo que do curso de planejamento que eu fiz, eu aprendi tudo. Porque, para você ter uma ideia, parece mentira, mas eu tive previdenciário na faculdade, foi no último ano e foi a única matéria que eu tirei nota vermelha na faculdade inteira. Eu era péssima, eu não sabia nada. Eu falava nunca na minha vida que eu vou saber trabalhar com isso daqui. Mas depois do seu curso que realmente me ensinou tudo. Então eu digo assim, tudo que eu sei hoje de previdenciário veio da base do seu curso. E isso é muito legal, porque eu aprendi tudo. Eu aprendi noções básicas que eu não tinha, aprendi a olhar um quinis, aprendi a fazer os cálculos básicos de tempo, ter noção das regras também, né, que estão vigentes e como que eu comecei a aplicar isso para os meus clientes. Comecei a falar sobre a contagem do tempo de contribuição, quando as pessoas me perguntavam. Dali eu já comecei também a começar a entender os erros do quinis, comecei a ofertar o serviço de retificação de quinis, de atualização de vínculos. Eu faço muito isso e tem dado super certo, porque eu cobro, né, para fazer, então é um serviço da advocacia administrativa, né, consultiva, mas que tem me dado bastante retorno, porque eu consigo mostrar para o cliente as pendências, né, tudo que aquilo pode impactar na vida dele se ele não fazer as correções. Dali eu comecei a ofertar também os cálculos de tempo, os planejamentos, e as pessoas começaram a entender a importância de fazer a correção das informações antes, de não deixar para a última hora para correr atrás de documentos, e também para não ir atrás de fazer, né, por própria conta o pedido no INSS, porque às vezes, e na maioria das vezes, o INSS não vai apontar essas falhas para as pessoas, né? Não vai mostrar qual é o melhor benefício, que se ela aguardar mais um pouquinho, ela vai conseguir uma regra muito melhor. Então, foram nesses pontos que eu comecei a mostrar a importância e as pessoas começaram a entender realmente o valor do planejamento e contratar o serviço. Também na questão dos servidores públicos, né? Muitas pessoas nem sabiam que poderiam ter duas aposentadorias, por exemplo, uma no regime geral e outra no regime próprio. E aí eu comecei a mostrar essa importância para as pessoas, que elas poderiam ter uma vantagem financeira com isso. E quando a gente fala para a pessoa que ela vai ter uma vantagem financeira, automaticamente ela já tende a olhar o seu serviço com outros olhos, né? Porque a pessoa entende que é um investimento. E comecei a vender o planejamento também separado. Às vezes a pessoa não queria um planejamento completo, mas queria uma instrução como a melhor forma de contribuir, ou queria só uma contagem de tempo. E aí eu fui precificando de forma quebrada cada serviço que envolvia o planejamento, para quando a pessoa não tinha interesse num planejamento mais elaborado, e tem dado certo também. Ai, que legal. É isso, assim, esses são os argumentos que a gente tem que usar na hora de mostrar para o cliente a importância do serviço e a diferença que vai fazer, né? Então, é Sim. muito legal que você foi pegando aí os pontos que você sente que, né, a pessoa fica mais propensa a te contratar. E, Thaís, conta pra gente também, na reunião, assim, como que você faz? Você marca com o cliente, você cobra essa consulta ou não? Você faz só um atendimento e aí ao final você oferece o planejamento? O que você faz que você acha que dá mais certo assim, para conseguir fechar o planejamento? Olha, como eu não tenho escritório físico, né, os meus atendimentos aqui na minha cidade eu faço ou em um café, que é um ambiente bem confortável que tem aqui na minha cidade, tem uma boa internet, é um lugar bem tranquilo, então eu sempre estou por lá, principalmente aos finais de semana, tem dado super certo.
E também utilizo o espaço, a sala de atendimento da OAB, que tem uma estrutura muito boa. Então eu consigo aproveitar bem o espaço também e ajuda bastante, traz até uma certa, digamos, uma autoridade para o cliente, né? Que nos contrata, que vai no nosso atendimento, porque ele pensa, nossa, essa pessoa atende na OAB, então é uma pessoa que tem uma certa credibilidade, né? Às vezes eles nem imaginam que a gente está lá porque a gente não tem escritório. Então, os atendimentos eu tenho feito assim. E sobre o planejamento, na hora que eu vou demonstrar a importância, né, desse serviço, como que eu tenho feito para fechar os contratos. Eu sempre busco mostrar para a pessoa, em questão de cobrança, né, o valor, o retorno financeiro que ela vai ter com aquele serviço e também em questão de precificação, de consultas. Normalmente eu não cobro consulta inicialmente, mas eu já aprendi também que não é porque eu cobro consulta que eu tenho que dar todas as respostas para o meu cliente. Então eu sempre falo, olha, eu não cobro uma consulta inicial para compreender o seu caso, a sua situação, mas quando eu chego no atendimento, eu explico todos os pontos, mostro os principais problemas para a pessoa e informo que se ela quiser uma análise mais detalhada, se ela quiser entender melhor quais são as soluções para aquele problema, eu tenho que analisar com calma. Eu peço um tempo, né, 15, 20 dias para dar um retorno para a pessoa, e aí eu cobro por esse serviço, cobro para olhar o tempo, cobro para olhar a documentação, mesmo que a pessoa não queira efetivamente um planejamento, eu já consigo precificar para fazer uma olhada no CNIS, por exemplo, fazer uma contagem de tempo, que é o que a pessoa normalmente quer saber. Então, eu tenho feito dessa forma e tem dado certo. E em relação ao planejamento, efetivamente, normalmente eu tenho cobrado em torno de R$ 1.200 no mínimo por planejamento, porque dá muito trabalho. Mesmo quando é um planejamento simples, a gente fica horas lá fazendo, eu levo dias ainda mais que eu tenho um tempo um pouco limitado, né? Então, assim, a gente tem que valorizar, porque não é toda pessoa que faz, não é qualquer advogado que a pessoa vai encontrar que faz esse serviço. E tem muita coisa importante lá, dá muito retorno para o cliente, então a gente tem que valorizar nessa questão da cobrança também. E assim, um outro ponto que eu vejo, né? Não são todas as pessoas que de cara vai ter condições de arcar com os custos de um planejamento. Então, o que eu faço para poder facilitar a vida da pessoa, né? Eu parcelo, às vezes parcelo em 5, 6 vezes para não pesar no bolso da pessoa e a pessoa acaba concordando. Ou teve casos também que eu não cobrei o planejamento no começo, mas eu falei, olha, quando sair o benefício do senhor, tem os custos do planejamento que eu fiz aqui anteriormente. Aí eu coloco no contrato certinho e a pessoa me paga ao final e paga feliz porque dá tudo certo normalmente. E é assim que eu tenho feito. Tem dado certo. Legal, essa é uma técnica muito interessante, né, de você fazer planejamento no êxito, né, no risco. Sim. Porque assim, você garante, mesmo que a pessoa não feche com você, não tenha o direito, né, no primeiro momento, você garante Sim. que ela vai fazer o requerimento com você. Então, você já fecha o contrato, já deixa tudo certinho para depois, quando for fazer o requerimento, mesmo que seja daqui a um tempo, né, ela vai fazer com você. E aí você já vai receber esse valor lá na frente. Então é muito Isso. legal também essa possibilidade, né? Sim, mas eu sempre deixo isso assim, para aquelas pessoas que realmente não têm condições. É, Porque senão acaba perdendo o propósito, né? Mas tem gente que a gente vê que realmente não tem de onde tirar, então a gente não vai abrir mão do cliente também. Mas se eu vejo que a pessoa tem condições, eu facilito o pagamento e as pessoas acabam pagando. E às vezes a gente até se surpreende, viu? A gente subestima o cliente, acha, ah, essa pessoa não vai ter condições para me pagar. Eu pensei isso com uma cliente esses dias. Eu cobrei R$ 2.000 no planejamento dela. Eu falei, ela era servente de limpeza. Falei, gente, a pessoa, eu imaginei já na minha cabeça, né? Ela vai me pagar em 10 vezes, mas tudo bem, não tem problema. Aí eu falei, como que a senhora quer fazer o pagamento? Ela à vista. Aí eu, ah, tá bom. A gente não pode duvidar do potencial do nosso cliente. não julgue, né, o cliente. Sim, sim, Porque senão acaba sendo até um preconceito com a pessoa, você não sabe, sim, né? Então, você tenta e realmente a pessoa fala, nossa, eu quero muito fazer, mas eu não tenho como, aí você procura outras possibilidades. Porque tem gente que assim, já fala o preço isso, já pedindo desculpa, né? Ah, é R$ 2.000, mas sim, calma, fica tranquila, que eu vou dividir em 24 vezes, vai virar um crediário das casas de Bahia. Você não pode fazer sim. assim, né? Sim,
Sim, a gente não pode subestimar a pessoa porque ela vem do valor do nosso trabalho. Se ela tiver condições e realmente tiver interesse no trabalho, ela vai dar um jeito de fechar. Mesmo que seja na pior das hipóteses para pagar lá no final, mas ela vai ter interesse no serviço porque realmente transforma a vida da pessoa, né? Tira ela do escuro, daquele mundo de incertezas, de dúvidas e coloca ela ali num lugar palpável onde ela sabe qual é a realidade dela naquele momento, né? E o que pode ser feito para melhorar a vida dela no futuro. Então dá super certo. Exatamente. E Thaís, como que você faz a entrega do seu planejamento? Você marca uma nova reunião presencial, você manda para a pessoa o parecer. Como que você faz essa parte da entrega do planejamento? Então, logo quando eu comecei a advogar, eu comprei, mandei fazer algumas pastinhas personalizadas com a minha logo, que eu também pedi para fazer, porque eu acho que assim, mesmo que a gente trabalhe home office, não tenha um escritório, essa questão de papelaria, ter uma marca, né, uma identificação que remeta ao seu nome, ao seu escritório, traz mais credibilidade para o cliente, né, do que você entregar o documento ali na mão dele, num papel sem nome, sem nada. Então, eu mandei fazer várias pastinhas personalizadas com o nome do escritório e a entrega eu sempre marco uma segunda reunião. Como o meu tempo é bem apertado, eu peço de 30 a 40 dias para entregar o planejamento. Eu sempre tento entregar antes, porque aí o cliente fica feliz, mas eu explico que eu peço esse tempo por conta mesmo da demanda e para eu conseguir entregar tudo certinho dentro do prazo. E aí eu marco uma segunda reunião com o cliente e normalmente no mesmo local, ou no café que eu atendi ele anteriormente, ou na OAB. E aí eu levo bonitinho, impresso, o planejamento em 2 vias, coloco na pastinha personalizada, explico tudo direitinho, vejo se a pessoa ficou com alguma dúvida. Se já for o caso, né, de ter direito a algum benefício, já aproveito o gancho para poder deixar certo, né, para ver se a pessoa vai querer dar entrada no requerimento da aposentadoria. Se for o caso, né, já encaminha para algum novo benefício. Tem dado certo, normalmente as pessoas que fazem o planejamento, se já estão ali bem próximas da aposentadoria, já acabam fechando o contrato também para dar entrada na aposentadoria, a gente já deixa tudo certinho. E normalmente as pessoas saem bem satisfeitas, entendem tudo direitinho, falam, nossa, eu estava cheio de dúvidas, agora eu já sei o que eu preciso fazer. E dá certo, as pessoas ficam felizes. É assim, simples, nada muito elaborado, mas com o principal, que é ter uma pastinha, entregar o serviço, explicar tudo direitinho. E as pessoas têm compreendido e têm dado certo, sim. E aí você então faz novos contratos, né? Você não faz tudo no contrato de planejamento. Por exemplo, para fazer a retificação de CNIS, aí você fecha um novo contrato. O requerimento, você fecha um novo contrato. Sim. Teve um caso, por exemplo, de uma senhora que a aposentadoria dela estava um pouco longe. Eu comecei a trabalhar com ela faz mais ou menos um ano, logo que eu comecei a advogar. E na época o CNIS dela estava cheio de erros, por exemplo. Eu precisava fazer alguns ajustes, tinha tempo da carteira de trabalho que não tinha lá no sistema do INSS. E aí eu fechei com ela, eu fiz primeira contagem de tempo de contribuição, não foi nenhum planejamento, porque era um caso simples, era aposentadoria por idade, então ela só queria saber mesmo quanto tempo ela tinha. Era salário mínimo, então, assim, para ela um planejamento complexo não seria tão vantajoso naquele momento, mas ela me pagou pela contagem do tempo, eu fiz e entreguei. Quando eu entreguei a contagem do tempo, eu falei, olha, a senhora está com tantas pendências aqui no CNIS, a gente precisa corrigir. Como a aposentadoria da senhora vai ser só daqui quase um ano, a senhora já não quer ir corrigindo esses problemas agora, porque quando chegar lá já vai estar tudo certinho. Aí ela, sim, aí eu cobrei R$ 800 para fazer a correção do CNIS, então assim, às vezes o que eu perdi na contagem do tempo, que não foi um planejamento elaborado, eu já ganhei aqui na retificação do CNIS, né? E aí eu fiz a retificação do CNIS, cobrei esse serviço à parte, e agora, o mês que vem, chegou finalmente a data da aposentadoria dela e já fechei o novo contrato do requerimento, e aí eu cobrei separado e eu vou fazendo assim, por partes. Eu sempre explico que cada valor é referente àquele serviço do momento e o que vier no futuro a gente combina para frente. Mas é aquilo, a pessoa que trabalha com você e vê os seus resultados, vê o seu comprometimento, que você dá satisfação para o cliente, ela fica com você, porque ela já te conhece, então ela tem confiança em dar prosseguimento nas próximas etapas com você também. Então tem funcionado assim, eu cobro tudo à parte, em raros casos que eu amarro no êxito mesmo quando sair o benefício, que são aquelas pessoas que eu comentei antes que eu vejo que realmente não tem condições no momento. Mas fora isso, eu cobro, porque dá trabalho. É, com
certeza, né? A gente tem que cobrar um valor justo pelo nosso trabalho e vai fazer diferença daqui a um ano, quando a senhora for aposentar, já vai estar bem mais tranquila, né? Já vai ser mais Sim, rápido. sim, bem mais tranquilo, não precisa se preocupar com muita coisa, né? Só pedir o benefício e ser feliz finalmente com a tão sonhada aposentadoria. E aí você percebeu que esses clientes que você fez o planejamento, eles voltaram, né? Você já falou que muitos voltam para fazer esses outros serviços. E também indicações. Você percebeu que o planejamento te trouxe novos contratos? Como que foi? Sim, principalmente indicações, e eu repito, pela questão do serviço público, que como eu tenho um regime próprio aqui na minha cidade, né, no município, são muitas regras, a pessoa às vezes tem tempo nos dois regimes, e aí eu fiz uma contagem, comecei fazendo uma contagem, não era nem planejamento, para uma pessoa que trabalhava lá no serviço junto comigo, e ele gostou tanto, ele falou, nossa, mas que legal, olha aqui, você tem uma pastinha, ficou encantado. E aí ele contou para outra pessoa, que contou para outra pessoa. Quando eu vi, nossa, quanta gente veio. Todo mundo, eu vi que fulano falou que você faz isso, que você sabe fazer contagem, que você faz planejamento. Quero saber quanto que eu vou ganhar, que compensa, se compensa eu trazer todo o meu tempo do serviço público, do INSS, né, para averbar aqui no regime próprio. E começou expandindo. Certidão de tempo de contribuição também eu faço muito, porque a maioria dos servidores precisam, né, pedir CTC para trazer para o regime próprio. Então já veio aí um outro serviço, né, já faz ali a contagem, já vê qual o tempo que precisa, aí já fecha o contrato para retificar o CNIS e pedir CTC. Então tem expandido. Do planejamento vem as certidões de tempo de contribuição, que eu faço muito por causa do regime próprio, vem os requerimentos de aposentadoria. Teve um caso, inclusive, que eu fiz o requerimento de aposentadoria e depois, logo em seguida, uns tempos depois, o esposo da senhora faleceu, infelizmente, veio por morte, porque ela já me conhecia e sabia que eu trabalhava com o INSS. Então, assim, as pessoas elas ficam com o seu nome gravado se você prestar um bom serviço. E quando você fala que você trabalha naquela área específica, você constrói, né, uma autoridade no seu nome naquela área. E sempre que as pessoas precisam, elas lembram, olha, Thaís faz isso. E aí vai espalhando, é questão de tempo. Eu digo que é questão de tempo para que as coisas deem certo se você faz um bom trabalho. Tem que ter um pouco de paciência, mas dá certo. É, exatamente, é uma construção, né, Thaís? Não é do dia para noite. Não. A gente, cada dia vai, cada cliente que você atende, aí você vai aprendendo mais, o cliente vai gostando do serviço, começa a te indicar, e aí chega uma hora realmente que você fica, meu Deus, como é que eu vou conciliar tudo com meu trabalho de 8 horas, né? Deve ser Eu já puxado, tô mulher. nesse momento, Jéssica, eu juro. Tem dias que eu surto de madrugada. Minha mãe fala: Menina, você precisa parar de trabalhar, você vai ficar doente. Tadinho. Eu, mãe, pelo amor de Deus, segura um pouco aí, porque já tá ficando realmente bem puxado. E eu confesso que eu não imaginei que eu chegaria nesse ponto em menos de um ano de advocacia. Eu pensei que fosse demorar mais, mas já tá sendo bem carregado pra mim. Eu já tô até pensando o que eu vou fazer da minha vida daqui a pouco, né, pra conciliar esses dois, porque tá ficando difícil. Como eu disse, eu nunca imaginaria que eu ia querer sair do serviço público um dia. Eu amava ser concurseira, estudei para concurso a minha vida inteira. Sou servidora desde os 18 anos, mas agora que eu conheci a advocacia e o empreendedorismo, eu não largo mais, não. Que legal. Apaixonei! Então você está vendo mais potencial nessa parte de ter o seu próprio negócio. É legal ter essa visão, né, de alguém. Sim, vale muito a pena, mas eu também digo que você tem que ter coragem para enfrentar ali o dia a dia, porque não é fácil, não. Quando você é dono do seu próprio escritório, quando você tem que dar conta de tudo, a gente tem que aprender muita coisa, né? Não é só o direito, tem que aprender a vender, tem que aprender a cobrar, tem que aprender a lidar com os clientes, é muita coisa que você tem que aprender junto. A gente sofre no começo, mas vai se organizando, né, com o tempo. Mas eu acho que financeiramente falando, a advocacia nos permite escalonar e crescer muito mais do que o serviço público. E eu realmente já tenho prova viva disso, assim, então agora que eu não largo mais mesmo. Só questão de tempo para eu me adaptar, né? Porque o serviço público ele te prende de uma certa forma por conta da estabilidade, né? A gente é apegada, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E assim, tá? Em termos de resultado, né? Você já tinha falado lá no formulário que você puxou vários, né, planejamentos, que você já faturou um valor muito legal assim em um mês.
Então, assim, em termos de resultado, quais são os resultados que você já teve? Você tá vendo que dá para crescer cada vez mais? Olha, um exemplo comparativo. Nesse último mês que passou, dezembro, eu tinha alguns planejamentos que eu tinha entregue e eu tinha algumas parcelas para receber de planejamento. Tinha o caso da senhora que eu comentei, que me pagou à vista o planejamento de 2.000, que eu fiquei surpresa. Teve também algumas coisas de requerimentos que vieram de planejamentos anteriores, questão de retificação de CNI, certidão de tempo de contribuição. Eu faturei no último mês 8.000 com esses serviços. Eu, assim, para algumas pessoas pode parecer pouco. Nossa, 8.000 é muito pouco, mas para mim é muito, porque eu nunca imaginei que em um mês eu ganharia 8.000 advogando. Então, assim, eu acho que é só o começo, porque demora um pouco para as coisas encaminharem, né? Seria mentira se eu falasse para vocês, olha, comecei a advogar hoje no previdenciário, no mês seguinte eu estava ganhando 10.000 por mês. Esquece, não existe. Até as pessoas saberem o que você faz, até você começar a trabalhar, ter indicações, demora alguns meses para as coisas começarem a encaminhar. Mas depois que encaminha, eu sinto que as coisas crescem num tempo muito mais rápido, né? No começo você sofre ali um pouco, porque realmente ninguém te conhece, ninguém sabe o que você faz. Não adianta você achar que as pessoas vão aparecer ali do céu falando, quero te contratar. Não vai acontecer. Mas depois de um tempo, o retorno é muito bom. Dá para ver, igual eu falei, pode parecer pouco para algumas pessoas, mas para mim é muito. É assim, praticamente 6 vezes mais do que eu ganho no serviço público, então vale muito a pena. E eu vejo só como um começo, Pouco? sabe? É ótimo. Eu já falo que é pouco porque eu quero mais, né? Ah, Agora eu quero. exato. Gente, bateu a meta, dobra a meta, né, Thaís? Exatamente. Bate a meta. Sim, mas o retorno é muito bom. É claro que a advocacia oscila, né? Tem meses que você ganha muito, no outro mês você ganha um pouco menos, mas fazendo um balanço ali do ano, eu acho que o resultado é muito bom. E os planejamentos, eles ajudam, né? Toda essa parte consultiva ajuda a dar uma segurada enquanto você está esperando algum benefício sair, né? Ter alguma concessão, então isso faz com que você tenha ali um giro de caixa, né? Para você não ficar totalmente desamparado naquele mês financeiramente. E o administrativo também sai muito rápido normalmente. E para você ter uma ideia, nesse praticamente um ano que eu tenho, né? Não chegou a dar um ano, ainda dá um mês que vem de advocacia. Eu tenho só 3 processos judiciais. Então, assim, eu tento resolver tudo no administrativo. E eu confio muito no administrativo. Eu acho que se você entender do processo administrativo, você pode ter muitos resultados e resultados mais rápidos do que no judiciário também, né? Tudo uma questão de estratégia, dependendo do caso, mas dá muito certo. E o retorno também acaba vindo mais rápido, né? Se você. E assim, o planejamento te ajuda também na parte administrativa, porque hoje os meus Sim, requerimentos eu faço totalmente com base no planejamento. Porque no sim. planejamento você já viu tudo que você vai ter que falar, todos os problemas que tem que você vai ter que mostrar o correto. E ajuda bastante. Olha aqui, tem uma pessoa, Josiane, falou que está se identificando com você porque ela também é servidora pública e está tentando conciliar com a advocacia. Ah, eu tô perdida aqui nos comentários, mas Josi, dá muito certo. Não digo que é fácil no começo, é puxado, é cansativo, mas é super possível e veja o serviço público como uma oportunidade, né? Como eu disse, você não tem noção, se você for atuar no previdenciário, principalmente, do tanto de pessoas e de clientes interessados no serviço que você presta, né? Que virão de lá. Principalmente por essa questão de fazer planejamento de 2 regimes, o que já é mais complexo, você cobra mais caro do que um planejamento comum, porque vai dar muito mais trabalho. Depois tem que acertar CNIs, tem que pedir certidão de tempo. Às vezes a pessoa tem aposentadoria no regime geral para pedir, você já vai encaminhando tudo isso. Então, são muitas possibilidades. E aí, depois de um tempo, né, uns anos advogando, você vê o que você faz com o serviço público, mas a advocacia você não larga. É verdade, é verdade. E Thaís, como que o curso te ajudou nessa implementação do planejamento no seu escritório, na sua advocacia, né? Que em tão pouco tempo você já está tendo resultados tão legais. Em tudo, em tudo. Eu digo em tudo mesmo, porque, como eu comentei anteriormente, eu era um desastre em direito previdenciário. Eu não sabia nada, nada.
Então, assim, tanto na questão dos planejamentos, dos cálculos, tudo que eu sei, a minha base foi construída com base no curso. Então, assim, Jéssica, muito obrigada. Você foi uma luz na minha vida, assim, de verdade mesmo. Eu não sei o que eu teria feito nesse um ano para cá se eu não tivesse te encontrado no YouTube, não tivesse conhecido o Previdenciário, eu não sei o que eu estaria fazendo de verdade. Mesmo, porque assim, depois que eu fiz o curso, eu assisti todas as lives dos cases de sucesso, porque eu comprei o curso em janeiro de 2021, tá fazendo um ano, e eu acompanhei as meninas e eu via, nossa, olha, é possível ter esse resultado. Muitas pessoas tinham mais tempo de advocacia, mas eu acho que a mentalidade que você passa para os seus alunos e que você ensina a gente a construir é muito boa. Não é porque a gente está começando agora que a gente não tem as mesmas chances do que pessoas que estão há anos na advocacia. Eu vejo muita gente que tem anos de advocacia e é frustrado, não tem resultado, mas eu acho que é uma mentalidade muito antiga e a gente tem que tentar evoluir sempre para ter resultados diferentes, né? Então, assim, o curso, além da mentalidade de que era possível, que eu poderia fazer o melhor no consultivo, no administrativo, me ensinou tudo de benefícios, me ensinou a olhar um CNIS. Eu não sabia nem que existia o CNIS. Não sabia nada, eu não sabia nada, estava totalmente perdida, mas eu aprendi tudo, aprendi os direitos, as regras, aprendi a fazer os cálculos, e daí eu fui aprendendo a vender com o curso do Daniel também, que me ajudou muito. E daí surgiu tudo. Eu digo que tudo que eu sei veio dessa base do curso realmente de verdade, porque eu não sabia nada. E a base de onde eu tirei todas as minhas experiências, o que eu fui aprimorando depois ao longo desses outros meses, foi com base no curso, porque eu realmente não tinha conhecimento nenhum. Tirei nota vermelha em previdenciário na faculdade. Vergonha, foi a única matéria que aconteceu isso na minha vida. Foi triste. E com você eu aprendi tudo muito fácil, adoro assistir as aulas, são bem leves, didáticas, então, assim, valeu super a pena e foi o melhor investimento que eu poderia ter feito no meu início da advocacia para sentir que eu já estava começando no caminho certo. Então, gratidão. Ai, que legal. Não, e você foi realmente um bom investimento, que você já pegou de volta Foi. muitas vezes, né? Muitas vezes, no primeiro requerimento que você faz, ou no primeiro acerto de que você já pega praticamente o valor do curso. Então, assim, eu digo, qualquer curso, qualquer coisa que a gente faz, se a gente aprender alguma coisa, que a gente investir aquele conhecimento e nos trouxer um retorno que cubra o curso, já valeu a pena. Quem dirá no seu, que no meu caso eu aprendi tudo, então eu digo que tudo é fruto do curso, porque de alguma forma tem você lá com seus conhecimentos, então valeu muito a pena, mesmo. De verdade, fez total diferença na minha vida e eu realmente digo que eu não seria, não sei o que eu estaria fazendo hoje se eu não tivesse falado, vou aprender previdenciário aqui com a Jéssica, porque eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. De verdade mesmo. Então, foi muito legal. Foi muito legal. Fico muito feliz mesmo de ter sido aí uma pecinha, mas enfim, o mérito é seu, porque você correu atrás. Se você está aqui hoje contando pra gente a sua experiência como um case de sucesso, é porque você pegou essa oportunidade e tornou realidade. Então, parabéns também. Fico muito Sim. orgulhosa dessas Obrigada. maravilhosas, desse resultado, não dando conta de conciliar Sim. tudo, porque tá tendo muitas oportunidades e tá fazendo, né? Graças a Deus. Ah, legal. E, Thaís, para a gente encerrar aqui, eu vou te pedir para dar uma dica para quem está assistindo. Se você pudesse dar uma dica que fez a diferença na sua advocacia, qual seria essa dica? Especialização. Eu acho que hoje em dia não basta você ser advogado. Quando você é generalista, suas oportunidades são muito pequenas. Mesmo que você faça de tudo, você tem que mostrar para as pessoas que você é muito bom em algo para você se tornar referência naquele assunto para as pessoas e elas ficarem com o seu nome tipo um chiclete ali, Thaís INSS, Thaís INSS. Então, assim, não adianta você falar, você tem que realmente saber o que você está fazendo, porque o direito previdenciário é uma responsabilidade muito grande. No começo, eu ouvia muita gente falando, direito previdenciário, você colocar o alimento na mesa de uma pessoa. E eu confesso que no começo tá bom, direito previdenciário é colocar o alimento na mesa de uma pessoa. Mas quando você começa a ter contato com as pessoas, a ver a necessidade dos clientes, porque, gente, a maioria dos clientes previdenciários são pessoas que são assalariados, ganham ali pouco, têm uma vida regrada.
você vê um auxílio-doença, você vê algum benefício, uma pessoa que está ali passando necessidade, que não tem condição nenhuma, você sente o peso nas costas da responsabilidade que é defender aquele cliente. Você tem que sentir isso porque senão tem alguma coisa errada. Mas você sente que a sua responsabilidade na vida daquela pessoa como transformador, como uma forma, um meio de ajudar aquela pessoa, né, a resolver o problema dela naquele momento, que é a falta de algum benefício, algum suporte financeiro que o INSS deveria conceder e não deu, é muito grande. Então, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível e honrando, né, a escolha que a pessoa fez de confiar no nosso trabalho, a gente tem que se especializar e estudar muito, porque previdenciário muda muito. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente é muito bom nisso e a gente sabe o que a gente está fazendo, as portas se abrem, porque não é todo mundo que sabe. A maioria das pessoas sabe. Então, assim, a gente acaba sendo destacado do mar de advogados que tem ao nosso redor quando a gente tem um conhecimento específico em uma determinada área. Então, eu acho que é isso que faz toda a diferença, especialização. Se aprofundar em algo e seguir em frente com aquilo e saber sempre mais do assunto, porque isso dá muito retorno, independentemente da área que seja, mas previdenciária é uma área muito boa. Ai, com certeza. Assina embaixo tudo que você falou, concordo 100%. Eu acho que, até porque, se você quiser fazer tudo, né, ser generalista e ser um bom advogado previdenciário, isso é muito difícil. Porque o É muito é muito difícil. complicado, né, Thaís? Você tira Sim, muito detalhe. A gente que atua só com isso, a gente fica doido com tanto de mudança que acontece, com tanto de coisa. Imagina quem tem sim, que aprender e estudar outras áreas, né? Então, sim. é muito verdade isso que você falou. Achei maravilhosa essa dica. Então, E Thaís, não quer falta serviço. dizer? Mesmo que a pessoa pense, ah, eu vou fazer só previdenciário, vai faltar clientes. Não, não falta. Quanto Não, mais você especializa, mais gente vem. Então dá para viver muito bem disso. com certeza. E assim, tem muita gente. Tem espaço para todos nós, né? Tem sol para todos nós. E o ponto é você ser um bom profissional, né, Thaís? Sim, sim, isso que faz toda a diferença. Então, aproveitando, né, que a gente estava falando do curso, as inscrições estão abertas e só hoje com R$ 500 de desconto. Então, quem quiser virar uma fada e tá aqui no Case de Sucesso, na próxima semana, né? Olha aí, vou usar a Thaís de objetivo. Quero ser maravilhoso igual a Thaís. Quem me dera. E tá aqui contando os resultados. Thaís, muito obrigada por ter aceitado o convite, por contar um pouquinho da sua história aqui hoje. Foi muito legal, eu amei. Amei mesmo. Aí, já tivemos servidores que se identificaram. E que legal, quero saber aí qual vai ser a decisão que você vai tomar na sua jornada. Tenho certeza que em breve você vai estar cada vez mais bombando o seu escritório. E eu fico muito feliz, muito orgulhosa de estar vendo esses resultados e de ter sido uma pecinha aí nessa jornada sua. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço, primeiramente, pelo curso maravilhoso que você criou, por todas as instruções, por todo o suporte que você nos dá, pelo conhecimento compartilhado mesmo, porque de verdade eu não estou aqui mentindo, realmente foi o que transformou a minha vida nesse último ano para cá. Fez total diferença em tudo que eu aprendi, em tudo que eu sei hoje. E obrigada também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui, meu Deus, com a Jéssica numa live. Muito legal, muito obrigada. E eu espero que nós tenhamos mais oportunidades de compartilhar conhecimentos e resultados, se Deus quiser, porque a gente trabalha e estuda para isso, né? Para ver as coisas fluindo e dando certo, e com certeza dá para aquela pessoa que se esforça, que estuda, que se especializa, que se dedica, não tem como dar errado, gente, é questão de tempo. Ai, maravilhosa. Que linda, Thaís, amei. Muito obrigada mesmo. Olha aqui, alguém comentou. Me lembro quando você. A Mariana, me lembro quando você comentou do curso. Feliz demais pela sua evolução. Eu Maravilhoso. contei para todo mundo mesmo, que eu tinha comprado um curso muito legal. Saí falando para todo mundo, gente, agora eu vou fazer um curso de planejamento. Meu pai, mas você é contadora? Eu, não, pai. Mas vou fazer um curso muito legal aqui, você vai ver, vai dar super certo. Desde o começo eu acreditava. E eu acho que tem isso também. A gente tem que acreditar no nosso potencial, no nosso propósito. As pessoas vão olhar, mas você vai fazer isso? Tem certeza que isso daí vai dar certo? Será que é verdade mesmo? Se a gente não acreditar, se a gente não lutar para que aquilo dê certo, quem que vai acreditar? Ninguém. Então a gente que tem que mostrar que aquilo é diferente, que a gente tem condições e que vai dar certo sim, porque eu vou correr atrás e vai funcionar. E dá.
É mentalidade, gente. Vai dar certo. Confiem, estudem, que a gente tem muita coisa para aprender ainda. Com certeza. Que linda. Então, gente, muito obrigada a todos pela presença. Thaís, mais uma vez, muito obrigada. E quem Nada. ainda não faz parte da nossa turma 9 do Zero ao Melhor Benefício, clica aqui, vai lá no meu perfil e se inscreve para a gente estar juntos nessa jornada, né, Thaís? Sim, com certeza, gente. Investimento em si mesmo é a melhor coisa. Ah, maravilhoso. Então, tchau, tchau, gente. Bom trabalho. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente.